Então, muito bom dia, turma 20/CDD03 de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da nossa semana aí, do nosso curso de cuidador. Beleza? Em breve vocês estão voltando às aulas presenciais, talvez já na semana que vem, talvez. Mas isso daí o pessoal aí do CRA, o pessoal da escola vai entrar em contato com vocês, tá bom? Por enquanto, hoje ainda a gente vai ter essa aula remota comigo aqui, diretamente de Franca, para mais um conteúdo importante e interessante do curso. Vocês têm formulário, continuem respondendo o formulário, não deixe de responder assim que terminar a aula que eu já mando para vocês, tá legal? E qualquer dúvida, só entrar no grupo e perguntar para a gente. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha da semana, certo? Falamos de um assunto aí bem, podemos dizer, não vou falar perigoso, tá? Mas um assunto bem aí sensível na questão dos cuidados de pacientes com transtornos e problemas psicológicos. Vocês um dia podem se debater, podem assim se encontrar, pode aí até conhecer uma pessoa com esse tipo de transtorno. Vou compartilhar uma tela aqui para a gente ver qual é o transtorno que a gente vai estudar agora. É esse daí que vocês estão vendo na tela. O capítulo 4 do livro vai falar sobre esquizofrenia, tá bom? E é um pouco assim delicado falar desse assunto, porque esquizofrenia, muita gente tem medo quando fala assim, esse paciente é esquizofrênico, certo? Porque realmente dá aquela sensação de medo mesmo. Mas não é nada assim que foge muito do controle, do normal, não. Existem aí suas características. A esquizofrenia é um transtorno mental que, dependendo do grau e da condição que o paciente se encontra, pode ser um pouco grave, sim, mas tem seus cuidados, tem seu tratamento e o papel do cuidador também incluído nisso. Tá legal? Não sei se vocês já viram algum relato de alguém esquizofrênico, se conhece alguém com esquizofrenia, tá legal? Então, nesse caso, vocês vão aprender uma coisa bem interessante aqui, que é não ter medo desse tipo de pessoa, certo? Tudo bem que em alguns momentos precisa de certo cuidado, mas não é nada assim que possa gerar, tipo, essa pessoa aqui eu não vou cuidar dela porque ela é esquizofrênica, ela pode me matar, tá? Tem gente que pensa assim, tem cuidador que pensa assim. Tá? Então, tudo isso daí tem seus tratamentos. Não tem cura, mas tem seus tratamentos, tem a sua condição com o cuidador, tudo isso. Mas vamos ver um pouquinho hoje sobre essa doença aqui. Tá legal? Olha só. Gente, a esquizofrenia, eu já tive contato com pessoas esquizofrênicas porque aqui em Franca a gente tem um hospital psiquiátrico, que é o popular Allan Kardec. E como eu colho sangue, né, a gente faz aí uma parceria com esse hospital e de vez em quando eu vou lá colher sangue dos pacientes. E assim, a gente acaba conhecendo a história de cada um deles. Lá tem tudo quanto é tipo de transtorno mental. E muita gente esquizofrênica. Então, nesse caso, a esquizofrenia é um transtorno mental onde essas pessoas que têm essa doença, elas não conseguem identificar, elas não conseguem separar a questão da ilusão e a realidade. Então, o que é real para elas? E o que é ilusão para elas? Nesse caso, olha só, a realidade vai se distorcer muito e vai criar na mente dessa pessoa certas ilusões. Eu não sei se vocês lembram, eu não lembro o nome da novela agora, muito tempo atrás, que acho que o Bruno Gagliasso, na época, fez o papel de um esquizofrênico, o Tato. Acho que é isso mesmo, o nome dele assim, né, Tato. E eu não lembro que novela que era. Que ele, assim, ele via coisas. Ele estava, assim, na sala, no quarto, ele via coisas. Via, por exemplo, uma nuvem preta ali dentro da sala, do quarto, que parece que ia pegar ele, e ele saía correndo, e ele desesperava. Isso é uma ilusão que está sendo criada na mente dele. Mas, automaticamente, ele acha que aquilo é uma realidade. Então, ele vai ter medo. Imagina agora. Imagina agora. A gente está em casa assistindo aula, daqui a pouco o celular de vocês começa a aumentar de tamanho, começa a criar uma boca assim, querendo engolir vocês. Vocês não vão sair correndo? Só que isso é uma ilusão. Isso é uma coisa que não existe. Porém, para o esquizofrênico, parece ser muito real. Então, a gente tem que entender que, dependendo da ilusão que esse paciente tem, essa ilusão, ela pode gerar certo aí perigo. Porque imagina só, imagina que ela está escutando uma voz dizendo que todos ao redor, né, dessa pessoa é inimigo. Tem esquizofrênico que escuta vozes aí. E fala assim, olha, todos ao seu redor são inimigos. Todos ao seu redor têm que ser excluídos, têm que ser mortos, não sei. Realmente.
Então a pessoa ela acredita que aquilo está existindo. É uma ilusão, mas ela acredita que está existindo. E ela pode tomar aí certas atitudes. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: tudo bem que São José do Rio Preto é uma cidade mais um pouquinho longe, né, do que aqui. A gente tem Ribeirão Preto como nossa sede aqui na macro-região. São José do Rio Preto é uma macro-região. E Ribeirão Preto é uma outra macro-região e Franca está dentro da macro-região de Rio Preto. De Ribeirão Preto, perdão. Ribeirão Preto é 90 quilômetros daqui, é perto. E São José do Rio Preto é quase 200. Então, nesse caso, em Ribeirão, teve um caso uns tempos atrás de uma senhora que estava andando na praça, né, andando de dia na praça, e ela cruzou, né, ela passou e um esquizofrênico cruzou com ela. Esse esquizofrênico parou, olhou para essa senhora, ela já tinha passado, pegou uma faca que estava na cintura dele e esfaqueou essa senhora. E matou essa senhora. Isso em Ribeirão Preto, aqui perto. E sim, por quê? Porque ele escutou vozes dizendo que aquela senhora era um monstro. Ela estava ali para atacar ele. Então, assim, o rapaz era laudado, tudo, mas como que deixa uma pessoa sair com uma faca também na rua, podendo atacar as pessoas, né? Então, existe sim essas características, ok? Pra vocês entenderem como é que funciona. Lembra da CID? Classificação Internacional de Doença? A esquizofrenia é o F20. Só para vocês lembrarem que toda doença tem o seu código. E o código da CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão, F20 é o código da esquizofrenia. Bateu o olho no prontuário médico, F20, esquizofrenia. Tá? Olha só. Existe um comportamento fora do normal desses pacientes. Eles são, assim, normais no ponto de vista que você bate o olho. Eles vão almoçar, eles vão jantar, eles podem estar conversando às vezes, vendo televisão, mas vai fugir desse comportamento normal. Tá? Isso vai sair, olha só essa foto, ó, uma pessoa normal, só que de repente ela tem essa explosão aí, né, de anormalidade. Manifesta-se na adolescência e início da vida adulta. Então a grande maioria dos esquizofrênicos hoje está ali na adolescência e vida adulta, 18, 20, 22 anos. Claro que tem até pessoas mais velhas. E na infância é muito raro acontecer. Não é que não é raro acontecer, ela está desenvolvendo, mas ainda não está expondo esses sintomas. Então vai começar a expor mais aos 18, 20, 22, que é a transição da adolescência para a vida adulta. Tá bom? Porque aí a pessoa já começa a ter mais noção de si próprio, entender mais as coisas. Criança ainda não entende muito. Tá? Então ela não vai se manifestar tanto. E a genética está muito ligada nesses fatores, né, da causa da esquizofrenia. Então, por exemplo, pode ter sido um familiar que tenha, ou, né, teve, e ele herdou desse familiar. Mas também pode ser uma questão genética de mutação, a pessoa desenvolve isso. Como é uma doença psicológica, também tem muita questão ambiental envolvendo. O que é uma questão ambiental? É o relacionamento entre as pessoas, é a questão do ambiente onde essa pessoa vive, se favorece ou não. Então, toda doença psicológica ela tem aquele fundo da culpa do ambiente onde a pessoa se desenvolve. Se eu, por exemplo, estou me desenvolvendo num ambiente muito truculento, muito revoltado, um ambiente cheio de briga, cheio de coisa ruim, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Tá? Isso é uma característica normal do ser humano. Ele se adapta ao ambiente que vive, com as pessoas que ele tem contato. Então, a pessoa ela é assim. Então, por exemplo, se eu ficar no meio de pessoas que só vão xingar, só vão falar coisa ruim, eu vou acabar desenvolvendo esse hábito também. Então, isso é uma coisa normal. Ah, mas eu não sou assim. Mas se eu estiver inserido num ambiente, eu vou começar a desenvolver sim. Tá legal? Os sintomas aqui, gente, presta muita atenção. Eles são divididos. Eles têm uns nomes um pouco assim, tipo, estranhos de se entender, mas eu vou explicar para vocês. São sintomas positivos e negativos. Não significa que o positivo é uma coisa boa para o paciente. Não é isso. É que no livro de vocês fala dessa maneira, e os psiquiatras também comentam os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, mas para vocês entenderem de uma maneira um pouco diferente. Sintoma positivo é um sintoma perceptível. É aquele que vocês podem perceber. Então, por que é positivo? Porque eu percebo. Então, opa, legal, eu percebi isso, então é uma coisa positiva para mim. Porque, opa, agora eu sei que esse paciente pode ser esquizofrênico. Tá? Então já me alerta.
Agora, um sintoma negativo é aquele sintoma imperceptível. Eu não consigo perceber. Então, para mim é negativo. Como é que eu vou dar um diagnóstico, por exemplo? Como é que eu vou auxiliar no diagnóstico? Tá? Então, vamos dar uma ideia aqui. Um médico. Um médico numa cirurgia. Se ele vê lá alguma coisa, por exemplo, que está acontecendo na cirurgia, uma pressão alta, né? Está começando a subir muita pressão do paciente no centro cirúrgico. Isso é positivo para o médico. Opa, está acontecendo alguma coisa, então eu posso agir. Tá? Claro que não é positivo para o paciente. Está piorando o quadro dele. Mas para o médico é perceptível, então é positivo. Agora o médico não percebe o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa com o paciente, mas ele não percebe. Isso para o médico é negativo. Como é que ele vai agir? Estão entendendo aqui? Para o esquizofrênico é a mesma coisa. Tá bom? Quais são os sintomas positivos? Delírio, alucinação e alteração de pensamento. Então, por exemplo, a pessoa está aqui, eu vou dar uma ideia. Ó, presta atenção em mim aqui. Eu vou até tirar do compartilhamento de tela. Pronto, vocês estão me vendo aí. Tá? A gente está com a Fabíola, a Beatriz, a Solange, a Ana Maria Peixoto e a Maria. Beleza? Eu estou aqui. Eu começo a ter delírio. Tá? Então eu começo a... Olha aqui, ó, como é que eu começo fazendo. Ó, tendo delírio. Tá vendo? Estou tendo esses espasmos, mas isso é um delírio. Alucinação. Né? Eu começo a... Ai, sai. Isso é uma alucinação. Isso é uma característica perceptível. Se alguém tiver... Vocês estão me vendo. Então, vocês estão me vendo eu com uma atitude perceptível. Isso é um sintoma positivo. Tá? Alteração de pensamento. Imagina se eu começar agora... Estou conversando com vocês. Vou começar agora a falar mal de cada um de vocês e começar a julgar vocês e começar não sei o quê. Pô, eu mudei. Eu tive uma alteração muito brusca de pensamento. Isso é um sintoma perceptível. Vocês estão percebendo que alguma coisa está acontecendo comigo. Tá? Isso o esquizofrênico vai apresentar. Certo? Vamos voltar aqui na tela. E negativo, imperceptível. Olha só. A cognição comprometida e a apatia. O que é cognição comprometida? É aquela percepção das coisas. A pessoa às vezes não percebe que tem que fechar a porta. A pessoa às vezes não percebe que tem que, sei lá, tomar um medicamento ou já tomou um medicamento. Isso pode ser imperceptível para mim. Eu vou saber se essa pessoa fechou. Meu pai, por exemplo, ele costuma fechar a casa todo dia, né? E se ele não fecha? Ele está perdendo a cognição. E isso pode ser imperceptível para mim. Eu posso já estar dormindo e não vou ver isso. A apatia é quando a pessoa não se relaciona muito. A gente leva muito para o lado assim, essa pessoa não quer muita conversa, ela é muito na dela, então deixa. Só que pode ser um sintoma. Está sendo imperceptível para mim. Eu estou deduzindo que ele não gosta de conversar com outras pessoas. Ele tem apatia com outras pessoas. Tá? Mas pode ser um sintoma aí de esquizofrenia. Alteração do afeto. A questão do afeto, aquela questão de não estar mais parceiro. A afetividade também pode ser imperceptível em alguns casos. A gente sempre leva para aquele lado assim, tá cansado, mudou um pouco, não está estressado, não está muito legal esses dias. Mas não é assim, tá? Elaboração de frases e pensamentos incoerentes. Então, às vezes a pessoa, por eu achar que ela está nervosa, que ela está estressada, ela está elaborando frase ou pensamento incoerente, às vezes. Né? Jogando as coisas para cima, batendo o pé, gritando. Eu vou entender que aquilo é um momento de estresse. Mas não, pode ser um sintoma de esquizofrenia. Tá vendo como é que é uma coisa positiva e negativo? Perceptível e imperceptível. Certo? Existem tipos de esquizofrenia. Vou falar para vocês os tipos aqui que existem, porque vocês podem um dia... Isso, quem vai dar o diagnóstico é um psiquiatra. Então, assim, é o cuidador? Não, é o psiquiatra. Mas existem os tipos. Então, se um dia vocês forem trabalhar com alguém esquizofrênico e a família já tem um diagnóstico, qual é o tipo da esquizofrenia desse paciente? Para vocês saberem quais são as características que ele vai poder apresentar. Tá bom? Olha só. Temos a esquizofrenia simples, que é o isolamento social do paciente. Aquele paciente que não quer, ele quer ficar sozinho. A gente confunde muito com o autista. Só que lembra que o autista, ele desenvolve as características na infância. Já a esquizofrenia é na adolescência para a vida adulta. Pois bem, então olha aí, eu já tenho uma certa mudança de idade aí, tá? A ausência de relações afetivas. Então aquelas relações de abraço, carinho, um beijo.
né? Um eu te amo, às vezes, o abraço dos pais. É ausência de relação afetiva. E mudança de personalidade. Vocês estão, né? Conhecem uma criança ali, começa a cuidar de uma criança 6, 7, 8 anos de idade, 9, 10, 11, vai embora. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Essa criança, nessa adolescência, esse adolescente, já começa a mudar a sua personalidade. Pô, mas não era assim, mudou. Era tão calmo, agora está quieto. Era tão brincalhão, agora está mais reservado. Né? Era tão assim de boa, agora está tão com aqueles olhar meio profundo. O que é isso? Opa, uma esquizofrenia simples, pode ser. Tá? Mudança de personalidade. Esquizofrenia paranoide é um alto grau de ansiedade, a pessoa não fica quieta. É ansiedade extrema, ela não sossega de jeito nenhum. É onde que vai ter aquela maior propensão de ataque de fúria e sensação constante de perseguição. O esquizofrênico tem uma sensação que as pessoas perseguem ele, tem alguma coisa perseguindo ele. Tá? Uma vez eu fui colher sangue lá no Allan Kardec, né, que eu falei para vocês que é o hospital psiquiátrico aqui de Franca, e conversando com uma médica lá, ela falou, olha, eu tenho um paciente aqui que ele acredita que ainda está na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, uma alucinação, um delírio. E que todos nós somos soldados que vamos matar ele. E eu preciso isolar ele. Então, ela isola ele num quarto, sozinho, e às vezes até amarra esse paciente, ou dopa ele para ele não, né, perder toda a capacidade de raciocínio. Porque como é que eu vou dar um banho? Como é que o enfermeiro vai dar um banho, vai dar um medicamento, vai dar comida? Ele pode atacar essa pessoa. Ele acha que é um soldado que quer matar ele. Então, olha só, perseguição por parte do paciente. Existe isso. Tá bom? Pode ser até um familiar ou um amigo. O esquizofrênico, ele não, dependendo do caso, ele não... ele consegue separar as coisas. Tipo assim, meu pai e minha mãe. Ele acha que o pai e a mãe podem atacar ele. Um amigo pode atacar ele. Tá? Então, pensem nisso também. Por mais que você tenha contato, ele ainda vai achar que você é uma ameaça. Esquizofrenia desorganizada. Aqui é aquele comportamento infantil, a dificuldade de organização de pensamento. A ausência de emoções diante de situações importantes. Então é aquela parte que a pessoa se apresenta muito infantil. Um adolescente para a vida adulta parece que tem 10 anos de idade. Faz umas brincadeiras bobas, né? Um comportamento assim bem diferente, uma situação de emoção, às vezes uma coisa tão bonita está acontecendo tal, ele não acha nada interessante, critica. Pode ser uma esquizofrenia desorganizada, tá? É um dos tipos de esquizofrenia para vocês aí. Olha outra aqui, ó. A catatônica. Deixa o paciente, aqui já é uma coisa física. A esquizofrenia catatônica é aquela esquizofrenia que deixa o paciente com postura muscular tensa e rígida. E a expressão facial é fora do normal. É um olhar perdido. Aqui atinge o físico. A pessoa fica tensa, rígida, né? Parece que ela fica... Não quero. Não é isso. Não, sai de perto de mim. Sabe isso? A pessoa fica dura assim, ó, aquele olhar perdido, aquele olhar de desconfiado, olhar nervoso. Isso pode ser uma esquizofrenia catatônica. Tá legal? E a indiferenciada, que é aquela mais difícil. Ela pode apresentar qualquer tipo de sintoma dessas outras aí. Ela pode ter um comportamento infantil, que está na desorganizada. Ao mesmo tempo, ela pode ter uma crise de alucinação, que está na paranoide. Então, ela é indiferenciada. Tá? Ela vai apresentar características particulares de cada uma aí. Vocês, assim, eu não sei se em Rio Preto tem algum hospital psiquiátrico, tá? Ou algum lar que cuide de pessoas assim. Seria importante se vocês conhecessem o trabalho que é feito nesses locais. Porque lá é uma reunião de doenças psicológicas. Os pacientes todos têm doenças psicológicas. Então, é muito interessante no ponto de vista de conhecimento de vocês. Poder saber como é que é. Tem o autista, tem o esquizofrênico, tem o depressivo, tem o bipolar, tem o hiperativo. Que é o que vocês estão vendo aqui na aula, tá? Para saber diferenciar cada um deles. Existem alguns riscos, porque o esquizofrênico, como ele tem comportamento às vezes de perseguição, ele pode até se suicidar com essa questão. Tá? O maior índice de suicídio perante doenças psicológicas estão com os esquizofrênicos, depois os depressivos, tá bom? 5 a 10% vão cometer suicídio. 20% vão tentar. Isso aqui é dos pacientes laudados, tá? Os que já têm diagnóstico. E o maior risco é em homens, usuários de drogas e pessoas depressivas também. Porque o esquizofrênico também pode ser depressivo. Então, olha só, a droga, né? A questão do usuário de droga. A droga é uma dependência química.
Homens têm mais essa proporção, por quê? Porque aí envolve o hormônio masculino, que é a testosterona, que tem tudo a ver com a questão hormonal também, a parte de raciocínio da mente. E violência. Risco discreto para violência. Pessoas isoladas, depressivas, abusivas de álcool, em delírio e que não tomam medicamento. Então, existe risco de violência por parte do esquizofrênico. Por isso que eu falei. É uma doença que tem que ser vista com mais delicadeza, certo? Porque o esquizofrênico ele pode sim atacar alguém. Então, tem que ser visto com mais cautela aí. Tá bom? O tratamento vem de medicamento, que a gente chama de medicamento antipsicótico. Essas crises né, psicológicas aí. Então, a gente fala medicamentos antipsicóticos. Somente o psiquiatra pode receitar esse medicamento. A psicoterapia, no caso, o psicólogo. Intervenção familiar. A questão da família ficar sempre presente também ajuda bastante. Também não deixar essa pessoa sair. Sempre verificar se ela está pegando alguma coisa escondida e guardando no corpo. No caso, lembra a faca que eu falei lá, da menina de Ribeirão, da senhora de Ribeirão? Então, o esquizofrênico saiu com uma faca na cintura. Então, viu que a senhora era uma ameaça, matou a senhora. E aí? Pode ser qualquer um de nós. Musicoterapia, a música ajuda muitos pacientes com esquizofrenia, porque auxilia na questão do raciocínio. E a psicopedagogia aqui, para a questão de aprendizado. Tá? Pedagogia, aprendizado, psico, para trabalhar a mente na questão do aprendizado. Beleza? E a finalidade é melhorar a qualidade de vida desses pacientes que não tem cura. Lembra que doença psicológica não tem cura, certo? A depressão ainda tem, mas esquizofrenia, autismo, hiperatividade, isso não tem. Tá legal? E o cuidador nesse aspecto? Qual que é o papel dele? Vocês vão cuidar de um esquizofrênico. Qual que é o papel desse cuidador? Olha só, auxiliar nos momentos de estresse. Aquele cuidador que no momento de estresse do paciente, claro que se ele não estiver agressivo, você vai perceber que ele não pode te oferecer risco, ele apenas está estressado. Você tentar conversar, tentar apoiar, que às vezes até você consegue acalmá-lo. Mas cuidado, como eu falei, cuidado. O cuidador tem que ter um olhar clínico com o seu paciente, tem que entender o seu paciente. O paciente pode estar num momento de estresse, mas ele pode pegar uma faca ali, alguma coisa e te agredir. Então, cuidado, tá bom? Por isso que guardar essas ferramentas, faca, objetos pontiagudos, esconder chave, isso é muito importante. Tá legal? Manter o cuidado com o sono. Aqui, duas situações. Primeiro, o sono do paciente, tá? Então, assim, o cuidado com o sono que ele vai ter, porque o momento de sono dele é muito precioso. Ele pode acordar muito mais estressado se caso aconteça alguma coisa, um barulho. Ele não está conseguindo dormir. A gente mesmo, quando não está conseguindo dormir, a gente consegue ficar estressado, não fica? Imagina o esquizofrênico, tá? E manter o cuidado com o sono, vocês cuidadores, se um dia vocês forem cuidar de alguém, acaba dormindo no serviço. Vocês vão cuidar de um esquizofrênico durante a madrugada. Aí você dorme, o esquizofrênico fica ativo. E aí? Ele pode pegar uma faca e te matar. Ele pode pegar uma chave, sair de casa e sumir. Então, cuidado com o sono. Tá? Tem cuidadores que dormem no serviço? Tem. Muitos de vocês podem até dormir no serviço. Ah, já dei a comida para Dona Maria, já cuidei do seu João, ele está dormindo, eu vou cochilar também. Mas cuidado com o esquizofrênico, viu? Porque nesse caso aí ele pode acordar do nada e ver que você é uma ameaça e pronto. Você está na casa dele, ele vai achar que você é outra pessoa. Um ladrão ali, sei lá, alguma coisa, tá? Observar os efeitos dos medicamentos, porque medicamento antipsicótico é muito potente. É um tarja preta, praticamente é um psicotrópico. Então, os efeitos que estão fazendo nesse paciente. Vê se não é um efeito também de dopar totalmente, porque também não é a intenção, né, gente? A intenção é controlar e não dopar um paciente. Então, os efeitos, porque o psiquiatra ele pode diminuir a dose, aumentar a dose, então tudo isso são os efeitos do medicamento, que é o cuidador tem que ficar a par por isso. Acompanhar nas terapias, óbvio, tem terapia, vai acompanhar, já falei isso para vocês em várias outras situações, é papel do cuidador. Evitar o isolamento social, tudo bem que agora é um pouco difícil, mas tentar ajudar esse paciente com a questão de se relacionar com pessoas para poder ter aí certa confiança com outras pessoas, para que ele não ache que todo mundo é uma ameaça. Mas mesmo assim tem que ficar de olho, tá bom? Levar à prática de atividades físicas, isso aqui toda aula sempre fala, é a mesma coisa, todo paciente com problema físico, mental,
tem que praticar atividade física para liberar a serotonina no cérebro, tá? E a dopamina, que é o hormônio do prazer, para poder ali ter essa sensação de bem-estar. Criar uma rotina saudável. Então, criar a rotina saudável também influencia muito no tratamento de pessoas esquizofrênicas. Certo, meninada? Beleza aqui? A aula foi rápida hoje, mas já passou meia hora, tá bom? Falei da esquizofrenia e suas características, os tipos da esquizofrenia e o tratamento, o papel do cuidador para vocês. Tá legal? Muito bem. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Meninada, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O microfone de vocês está ligado. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Ninguém? Todo mundo com vergonha aí? Então tá bom. Bom, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, pergunte lá no grupo para mim. Tá bom? Que eu respondo para vocês aí. Certo? Quero agradecer a participação de todos aí mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido a aula. Estou um pouquinho rouco hoje, né? Acabei tomando muito gelado essa noite por causa do calor e acabei dormindo com o ventilador ligado. E ventou muito, eu acabei pegando um pouquinho de garganta ruim. Mas deu para entender a aulinha normal aí. Qualquer dúvida é só voltar lá no link e assistir no YouTube, tá bom? Pessoal, fiquem atentos aí às notícias da escola. Talvez semana que vem vocês já vão ter aula presencial. Aí não vai ser o professor. Então, talvez essa pode ser minha última aula com vocês aí. Mas vamos esperar a escola decidir, certo? Pode ser que eu ainda dou mais uma aula para vocês ou outra. Mas aguardem a escola tomar aí os devidos ajustes, certinho? Pessoal, muito obrigado pela participação. Tenham uma ótima quarta-feira, um bom final de semana a todos vocês. E até outra aula aí, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.